Olá, amigo da Escola do Som. Eu vou estar gravando um vídeo complementar a algumas aulas do curso. Eu vou estar falando um pouco sobre alguns aspectos da divisão binária. Esses aspectos que eu vou estar falando aqui, eles estão lá no curso, nas videoaulas e também na apostila. Mas eu vou estar gravando falando de uma forma um pouco diferente, porque quem é professor sabe que às vezes a gente precisa explicar de uma forma diferente, porque existem formas diferentes de compreender, né, de ver as coisas e a gente precisa variar a forma como a gente explica algum conteúdo. Muito bem. A divisão binária ela está relacionada às figuras rítmicas, né? As famosas figuras rítmicas, semibreve, a mínima, né? Então, o fato de que essas figuras elas se dividem em dois. Elas também podem se dividir em outras, né, divisões, especialmente quando a gente fala de quialtras. Lá na videoaula quialtra, eu estou falando detalhadamente sobre outras formas de divisões, né? Então eu tenho aqui uma semibreve que divide em dois, cada mínima se divide em duas semínimas, né? Então todas elas se ramificam, se dividem em duas figuras, certo? A quantidade de tempos que cada figura dessa dura depende da fórmula de compasso. Na aula, a fórmula de compasso está lá bem detalhado, não vou entrar nisso agora. Falando ali que, por exemplo, um compasso 4x4 tem 4 figuras de número 4. Né? O que é isso? Tudo está bastante detalhado, não vou entrar nisso. Mas eu vou só explicar algumas confusões que costumam acontecer. Muito bem. Se eu disser que essa figura aqui ela é um objeto, uma maçã, por exemplo, um objeto, as outras figuras vão todas matematicamente serem a metade daquele objeto, né? E a metade da metade da metade. Então, se a semibreve é um objeto, a mínima ela vai ser a metade daquele objeto. Tá? Isso aqui é só uma numeração simbólica. Eu estou representando matematicamente esses símbolos aqui, esses símbolos musicais, tá? A mínima ela vai valer metade daquele objeto. A semínima ela vai valer um quarto daquele objeto. A colcheia, se eu for continuando ali, dividindo em dois, né? Eu não vou desenhar aqui para a gente ganhar tempo, mas a gente vai ter ali 1, 2, né? A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colcheias, né? Colcheia, relembrando ali, né? Colcheia, essa figura aqui, a gente vai ter 8 colcheias. Então, a colcheia ela vai ser a oitava parte. E se eu continuar, eu vou ter 16, vou dividir aquele objeto em 16 partes, vou dividir aquele objeto em 32 partes, eu vou dividir a última, que é a semifusa, em 64 partes aquele objeto. Tá? Essas figuras aqui, vamos pegar uma outra cor para ficar visualizando melhor. Esses números, o número 1, o número 2, o número 4, o número 8, o número 16, o número 32 e o número 64, eles passam a representar essas figuras na fórmula de compasso. Certo? Eles representam na hora que eu vou montar um compasso. Por exemplo, vamos ver ali nesse compasso 4x4 que a gente viu. Eu tenho 4x4. Significa que eu tenho o número de cima, é a contagem dos tempos. Lembrando, isso na aula de compasso está bem mastigado, mas vamos dar essa revisada aqui. O número de cima é a quantidade de tempos, então eu tenho 4 tempos. O número de baixo é a figura que vai representar cada tempo. Quem é a figura que é representada pelo número 4? Aqui, ó, é essa figura aqui, ó, número 4 é essa figura aqui. Então, dentro desse compasso, eu vou ter 1, 2, 3 e 4 figuras que têm um valor, né, de número 4. Cada compasso vai ter 4 tempos. E cada tempo vai ser representado pela figura de semínima. Então,
Agora, professor, se você pode estar se perguntando, mas eu tenho que estar sempre escrevendo 4 semínimas? Não. A gente pode escrever tudo aquilo que tem um valor de 4 semínimas dentro desse compasso. Eu posso botar uma semibreve, por exemplo, porque olha lá, uma semibreve tem um valor de 4 semínimas. Eu posso botar 2 mínimas dentro desse compasso. Porque vendo ali, né, eu consigo 2 mínimas tem um valor de 4 semínimas. Eu posso variar, eu posso botar uma mínima e 2 semínimas. Eu posso botar 8 colcheias dentro desse compasso. Eu posso escrever tudo aquilo que tem o valor dessas figuras. Então, esses números aqui, eles são representativos. E nessa fórmula de compasso, cada tempo vai ser representado pela figura da semínima, como a gente está vendo ali. Nesse caso, nesse compasso, a semibreve vai valer 4 tempos. Você pode estar se perguntando, mas a semibreve ela não vale, ela vale 4 tempos? Não, depende da fórmula de compasso. Por exemplo, vamos pegar esse compasso aqui, 2 por 2. O que esse compasso está dizendo? Ele está dizendo que eu tenho 2 figuras de número 2 dentro do compasso. Quem é a figura de número 2? É a mínima. Então, eu vou ter dentro desse compasso 2 figuras de número 2. Cada 2 tempos sendo representados pela mínima. Então, eu tenho 1 tempo e 2 tempos. Eu estou escrevendo 2 tempos e cada tempo é representado pela mínima. Nesse caso, a semibreve ela não vai valer 4 tempos, ela vai valer 2 tempos apenas. Tá? Por quê? Porque dentro de uma semibreve cabem 2 mínimas. Então, o quanto tempo vale cada um desses compassos é relativo à fórmula de compasso. Quem manda aqui na quantidade de tempos que cada figura vale é a fórmula de compasso. Você pode estar se perguntando, mas professor, não é a mesma coisa esses dois aqui? Não, são formas são compassos diferentes. Lá na aula de compasso, no vídeo aula, vocês vão ver bem detalhado também que uma coisa é um compasso binário, que tem 2 tempos, 1, 2, 1, 2. Eu tenho sempre ali, vocês vão ver o apoio, o local do apoio, né? Tem lá todo o gráfico, tem o exemplo auditivo, visual também para vocês verem. E o compasso quaternário não, é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu sempre tenho um apoio no primeiro tempo. Então, no primeiro tempo, compasso 2/4, por exemplo, é mais uma marcha militar, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Compasso quaternário, ele tem uma série de variações, podem ser várias coisas. Então, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, tá? Então, essa é normalmente a confusão que acontece, né? Uma coisa é a semibreve valer 4 tempos num compasso, ou seja, ele quaternário, ou outras fórmulas de compasso também ela vale 4 tempos. Outra coisa são esses números aqui, que são os números que representam essas figuras, são assuntos, né, complementares, eles se complementam, um indica uma coisa em relação à outra. Tá? Então, o assunto da divisão binária dos valores e entrando um pouco ali nas fórmulas de compasso.